Acordei com o coração a bater tão forte que parecia querer fugir do peito e desaparecer para sempre daquela noite que nunca deveria ter acontecido. Fiquei imóvel na cama, quase sem respirar, porque ao meu lado, no mesmo lençol amarrotado, dormia o meu filho Diogo. O ar de julho em Lagos estava tão pesado, tão denso, que até os pensamentos pareciam grudar na pele. A noite tinha sido insuportável, o calor não dava trégua nem quando o sol se punha. Quando a luz caiu outra vez, coisa habitual no verão no Algarve, acendi velas na mesinha de cabeceira, pensando que seria apenas mais uma noite como tantas outras. Diogo apareceu à porta do quarto, queixando-se do calor no quarto dele. A voz saiu baixa, cansada. Mãe, aqui está um pouco mais fresco, não está? Eu abri a porta toda, como sempre fiz. Deita-te aqui, filho. Pelo menos entre uma brisa do pátio. Preparei-lhe um colchão no chão, mas ele hesitou, olhou para a cama e pediu, quase num murmúrio: Posso ficar aqui contigo? Não vi maldade nenhuma. Quando era pequeno, fazia o mesmo nas noites de tempestade, enroscava-se em mim como um gatinho assustado. Claro, vem, respondi, afastando-me um pouco para lhe dar espaço. Eu sou a Ana Cristina, tenho 45 anos. A minha vida cabe toda numa casinha antiga no bairro de São Gonçalo, mesmo na periferia de Lagos, e na pequena loja-oficina onde bordo toalhas, camisas, lenços, tudo à mão, com pontos tradicionais algarvios. Ponto a ponto, vou escondendo nas flores e nos barcos desenhados a dor que trago desde que o pai dele, o Miguel, saiu numa moto ruidosa numa tarde de verão e nunca mais voltou. Fiquei sozinha com um bebé ao colo e um buraco que nunca fechou. O Diogo cresceu no nosso pátio debaixo da velha figueira, a correr descalço nas lajes quentes, a ouvir as minhas histórias sobre os pescadores de antigamente e os bordados que contam segredos. Alto, magro, cabelo castanho escuro que cai sobre a testa, olhos da cor do mar em dias de calma. É todo pai, mas tem a minha teimosia silenciosa. Estuda engenharia informática no Porto, mas todos os fins de semana prolongados volta para casa, ajuda-me na loja, senta-se comigo na varanda a beber sumo de alfarroba gelado e fala-me dos projetos dele, dos códigos, das ideias que não param. Eu tinha tanto orgulho que às vezes doía. Era o meu único sentido, a minha luz, o meu homem da casa. Éramos nós os dois contra o mundo, mais próximos do que muitas mães e filhos. Não precisávamos de mais ninguém. Bastávamos-nos. Mas naquela noite tudo mudou. As velas iam-se consumindo, o quarto mergulhava numa penumbra dourada e quente. Eu estava deitada na beira da cama, sentindo o calor do corpo dele atravessar o tecido fino da minha camisa de dormir. No início era só calor de mãe, familiar, seguro. Depois ele virou-se no sono e o braço dele caiu sobre o meu ombro. Estremeci, mas não me mexi. O braço ficou ali, quente, pesado. Ele aproximou-se mais, devagar, como se fosse sem querer, e o hálito dele roçou-me o pescoço. Fiquei paralisada. O coração batia tão alto que tive medo que ele ouvisse. Dizia a mim mesma, é o calor, é o cansaço, é só sono. Mas debaixo do lençol leve senti o corpo dele reagir à minha proximidade, de forma natural, forte, adulta. Algo dentro de mim desabou. Fechei os olhos com força, tentando afastar aquela sensação, mas ela não ia embora. Ele dormia, eu via pelo ritmo da respiração, mas o corpo dele dizia coisas que eu nunca quis ouvir. Não me mexi. Não conseguia. Tinha medo que, se me mexesse, tudo se quebrasse ou começasse. Fiquei ali a ouvir o relógio antigo na parede, as folhas da figueira a roçarem na janela com a brisa fraca, o meu próprio coração a trair-me, culpado, acelerado. Lembrava-me dele pequeno, a meter-se debaixo do meu braço depois de um pesadelo, a abraçar-me com bracinhos finos. Agora aqueles braços eram fortes, de homem, e já não era uma criança que me abraçava. A manhã chegou demasiado depressa. A luz entrou pelas persianas e eu escapei da cama sem fazer barulho enquanto ele ainda dormia. Saí para o pátio, encostei-me ao tronco da figueira. O ar estava mais fresco lá fora, mas dentro de mim tudo queimava. Olhei para as minhas mãos, as mesmas que toda a vida bordaram segredos em tecido, e não as reconheci. Tremiam. Quando o Diogo acordou, agiu como se nada fosse.
Esticou-se, sorriu com sono, foi lavar a cara. Mas eu reparei que evitava olhar-me nos olhos. Ou era eu que evitava os dele? Tomámos o pequeno almoço na varanda, como sempre. Ele falou qualquer coisa sobre a universidade, sobre um novo programa que estava a desenvolver e eu acenei com a cabeça, mas as palavras chegavam-me abafadas, como se viessem de longe. Olhava para a boca dele a mexer, para os dedos fortes a segurar a chávena, para uma gota de suor que lhe escorria pela têmpora naquela maldita manhã quente, e sentia tudo dentro de mim encolher-se num nó apertado. O dia passou na loja. Vieram alguns turistas ingleses e alemães, elogiaram os meus bordados com barcos e flores de amendoeira, compraram toalhas e camisas. O Diogo ajudava a arrumar, brincava com os clientes, sorria. Tudo parecia normal. Mas sempre que ele passava perto, eu sentia o cheiro da pele dele, ligeiramente salgado, quente, de homem, e algo dentro de mim doía de forma nova e perigosa. Apanhava-me a seguir-lhe os movimentos, como se baixava para pegar numa caixa, como os músculos se marcavam debaixo da t-shirt fina, como o cabelo lhe caía sobre a testa. Dizia a mim mesma que ia passar. Que era só o calor que me enlouquecia. Que tinha sido um acidente. Mas ao fim da tarde, quando ele me olhou demorado, com uma sombra diferente nos olhos claros, percebi que não. Não ia passar. Agora estou deitada sozinha na minha cama, o coração ainda disparado, como se me perguntasse: Ana, o que foi que fizeste? Ou o que deixaste acontecer? Lá fora, o ar fica novamente pesado. E eu sei que amanhã o calor vai ser ainda pior. Não sei como consegui adormecer naquela noite, mas quando abri os olhos já o sol entrava forte pelas frestas da persiana e o calor voltava a apertar como se nunca tivesse ido embora. Ouvi o Diogo mexer-se pela casa, o barulho suave da porta do frigorífico, o som da água correr no copo, o tilintar do vidro na mesa. Cada ruído era como uma faca fina a rasgar-me os nervos. Fiquei quieta na cama, fingindo que ainda dormia, até ouvir os passos dele afastarem-se para o quarto. Só então me levantei. No espelho da casa de banho vi uma mulher que mal reconhecia, olhos vermelhos, rosto cavado, como se tivesse envelhecido 10 anos numa única noite. Joguei água fria na cara, mas o fogo dentro de mim não abrandava. Escolhi o vestido de linho bege que ele, um dia, disse baixinho que me ficava tão bem, e logo me odiei por isso. Porquê logo aquele? Porquê agora? O dia arrastou-se lento e cruel. Na loja quase não apareceu ninguém. O calor de Lagos em julho afugentava até os turistas mais teimosos para as praias ou para os cafés com ar-condicionado. Sentei-me atrás do bastidor, tentando bordar um novo lenço com rosas vermelhas sobre linho branco. Mas a agulha tremia-me tanto que os pontos saíam tortos, irregulares. Desisti. Fiquei apenas a olhar pela janela para a rua poeirenta, onde de vez em quando passava alguém de chapão de sol na cabeça. O Diogo chegou perto do meio-dia. Entrou em silêncio, sentou-se à mesa pequena do canto onde costumava trabalhar no portátil nos fins de semana. Abriu o computador como se fosse programar, mas eu via bem que não escrevia nada. Os dedos parados no teclado, o olhar perdido no ecrã. Passados uns 20 minutos, fechou a tampa com um estalo seco e falou, baixo, mas firme. Mãe, pensei a noite toda. Não consigo fingir que nada aconteceu. Congelei. Não me virei logo. Só consegui sussurrar. Diogo, por favor, não faças isso agora. Se ficarmos calados, vai ficar sempre aqui entre nós, continuou ele, a voz tremendo ligeiramente, mas decidida. E vai ser pior. Vai-nos comer vivos. Virei-me devagar. Ele estava de pé, punhos cerrados sobre os joelhos, olhos cravados nos meus. Naquele olhar cabia tudo, medo, culpa, desejo, um amor tão grande que quase me sufocava. Tu não és só minha mãe, disse ele. Sempre foste tudo para mim. E não sei quando mudou, ou se mudou mesmo. Talvez sempre tenha sido assim, escondido. Mas aquela noite rompeu qualquer coisa. Já não consigo guardar. Levantei-me de repente, fui até à janela. As mãos tremiam tanto que tive de as apoiar no parapeito para ele não ver. Tu és o meu filho, respondi, e a minha voz saiu seca, estranha.
Isto não pode ser. É errado. É pecado. Vai destruir-nos aos dois. Ele aproximou-se. Não me tocou, mas ficou tão perto que senti o calor do corpo dele como uma parede viva. E se já estivermos destruídos? Perguntou, quase num sussurro. E se fingirmos que nada sentimos for a maior destruição de todas? Não respondi. Não conseguia. Olhava para a rua vazia, para o asfalto que tremia com calor e sentia o coração a bater descompassado. Uma parte de mim gritava que fugisse, que o mandasse embora, que acabasse com aquilo antes que fosse tarde. Mas outra parte, mais profunda, mais antiga, sussurrava que talvez ele tivesse razão. O silêncio esticou-se entre nós como um fio prestes a romper. Eu amo-te, disse ele por fim, tão baixo que quase não ouvi. Amo-te de uma forma que me assusta. Que me dói. Mas não consigo parar. Virei-me para ele. Os olhos dele brilhavam, úmidos. Vi o rapaz que crescera no meu pátio e o homem que agora estava ali, a poucos centímetros, à espera de uma resposta que eu não sabia dar. Diogo, comecei, mas a voz falhou-me. Ele deu mais um passo. Tão perto que sentia o cheiro dele, sol, sal, juventude. A mão dele subiu devagar, hesitante, e pousou na minha bochecha. O toque foi leve como uma pena, mas queimou como brasa. Não me afastei. Os dedos dele deslizaram pelo meu rosto, desceram até ao pescoço. O polegar roçou a pulsação acelerada na minha garganta. Eu fechei os olhos por um segundo, só um segundo, e deixei que acontecesse. Quando os abri, ele inclinava-se devagar. Os lábios dele encontraram os meus, primeiro suaves, quase tímidos, como quem pede licença. Depois mais firmes, mais urgentes. Respondi. Deus me perdoe, respondi. O beijo foi curto, mas dentro dele coube o mundo inteiro que tínhamos construído e tudo o que estávamos a demolir. Quando nos separamos, estávamos os dois a tremer. Desculpa, murmurou ele, mas não se afastou. Não peças desculpa, ouvi-me dizer, surpreendida com a minha própria voz. Não agora. Ficámos assim, frente a frente, respirando o mesmo ar quente, sem saber o que fazer a seguir. O relógio na parede marcava o tempo como se gozasse de nós. O que vamos fazer? Perguntou ele, finalmente. Abanei a cabeça. Não tinha resposta. Só tinha medo. E desejo. E uma culpa que já me devorava por dentro. Fechámos a loja mais cedo. Voltámos para casa em silêncio, lado a lado na rua estreita, sem nós tocarmos. O sol queimava-nos a pele, mas o fogo de dentro era pior. Na cozinha, preparei uma sopa fria de tomate e pepino, como fazíamos quando éramos só nós os dois, e o mundo parecia simples. Ele ajudou a cortar os legumes. Os braços roçavam-se de vez em quando, acidentalmente, e cada toque era uma faísca. Sentámo-nos à mesa da varanda quando o sol começou a baixar. O céu tingia-se de laranja e rosa sobre os telhados de lagos. Bebemos sumo de laranja gelado. Nenhum de nós falava. Até que ele estendeu a mão sobre a mesa, palma para cima, como na noite anterior. Desta vez, não hesitei tanto. Pousei a minha mão na dele. Os dedos entrelaçaram-se devagar, como se tivessem medo de se magoar. Olhámos um para o outro por cima da mesa velha de azulejos. Nos olhos dele havia uma pergunta. Nos meus, talvez, uma resposta que eu ainda não queria admitir. A noite caía devagar. As cigarras cantavam no pátio. E eu sabia que quando entrássemos em casa, já nada seria como antes. O calor não ia deixar-nos escapar tão cedo. Parte 3. Quando entramos em casa, a noite já tinha engolido Lagos por completo. As luzes da rua entravam fracas pelas janelas abertas e o cheiro das flores de laranjeira do pátio misturava-se com o sal que vinha do mar ali perto. Não acendemos nenhuma luz. Não era preciso. Sabíamos exatamente onde cada um estava. Fechei a porta da cozinha atrás de nós com um clique suave que soou demasiado alto no silêncio.
Diogo ficou parado no meio da sala, de costas para mim, ombros tensos. Eu sentia o coração a bater-me nas têmporas, nas pontas dos dedos, em todo lado. Mãe, começou ele, voz rouca, sem se virar. Não digas isso agora, pedi, quase sem fôlego. Não uses essa palavra. Não esta noite. Ele virou-se devagar. Os olhos brilhavam na penumbra, grandes, assustados, mas decididos. Deu um passo na minha direção. Depois outro. Parecia que cada centímetro que encurtava entre nós pesava uma tonelada. Quando chegou perto o suficiente para eu sentir novamente o calor do corpo dele, parou. As mãos subiram, hesitantes, até tocarem nos meus braços nus. Os dedos deslizaram devagar, como se estivessem a descobrir-me pela primeira vez. Ana, disse ele, e o som do meu nome na boca dele foi como uma faca doce a cortar tudo o que restava de bom senso. Posso chamar-te assim? Só hoje? Não respondi com palavras. Levantei a mão e toquei-lhe no rosto. A pele estava quente, ligeiramente áspera da barba que começava a crescer. Passei o polegar pela maçã do rosto, pela linha do maxilar. Ele fechou os olhos um segundo, como se aquele toque doesse de tão bom. Depois inclinou-se e beijou-me outra vez. Desta vez não havia timidez. Havia fome. Havia anos de proximidade que nunca tinham sido nomeados e que agora explodiam. As mãos dele desceram pelas minhas costas, puxaram-me contra ele. Senti o corpo inteiro a responder, traidor, vivo como não era há décadas. Caminhámos aos tropeções pelo corredor, sem separar os lábios, batendo nas paredes, nas portas. Entramos no meu quarto, o nosso quarto agora, pensei com um arrepio de culpa e excitação. A cama estava ainda desfeita da noite anterior, testemunha silenciosa. Caímos sobre os lençóis. As mãos dele deslizavam por baixo do meu vestido de linho, subindo pelas coxas, pela cintura. Eu arqueei-me contra ele, ofegante. O vestido subiu e depois desapareceu, atirado para um canto. A camisa dele seguiu o mesmo caminho. Pele contra pele. O calor dos corpos misturava-se com o calor do verão algarvio. Não havia mais espaço para pensamento, só para sensação. Os lábios dele no meu pescoço, nos meus ombros, mais abaixo. As minhas mãos nos cabelos dele, nas costas largas, nas marcas de sol que ele trazia das tardes na praia de Porto de Mós. Diogo, gemi eu, e o nome dele na minha boca era ao mesmo tempo súplica e rendição. Ele parou um segundo, ergueu-se sobre os cotovelos, olhou-me nos olhos. Diz-me para parar, pediu, voz tremendo. Se quiseres que pare, eu paro. Juro. Mas eu não queria. Deus me perdoasse, não queria. Puxei-o para mim, beijei-o com tudo o que tinha guardado durante anos de solidão, de noites vazias, de sonhos que nunca ousava sonhar acordada. Ele gemeu contra a minha boca e perdeu o último resto de controlo. Foi lento e urgente ao mesmo tempo. Foi terno e desesperado. Cada toque era uma descoberta, cada suspiro uma confissão. Quando finalmente nos unimos, senti lágrimas nos olhos, não sei se de culpa, de alívio ou de um prazer tão intenso que quase doía. Depois ficámos deitados, entrelaçados, suados, ofegantes. O ventilador velho no teto girava devagar, movendo o ar quente sem refrescar nada. Ele traçava círculos preguiçosos nas minhas costas com a ponta dos dedos. Eu amo-te, murmurou contra o meu cabelo. Sempre amei. De todas as formas possíveis. Eu não respondi logo. Encostei a cabeça no peito dele, ouvi o coração a bater rápido, quase tão rápido como o meu. Eu sei, disse finalmente, voz baixa. Também sempre soube. Só tinha medo de admitir. Ficámos assim muito tempo, até o céu lá fora começar a clarear com os primeiros tons de rosa. O sono veio pesado, inevitável, e adormecemos ainda abraçados, como se tivéssemos medo de nos separar mesmo enquanto dormíamos. Acordei com o sol já alto e o som de gaivotas lá fora. Diogo ainda dormia ao meu lado, um braço pesado sobre a minha cintura.
Olhei para ele, o rosto relaxado no sono, os lábios entreabertos, o cabelo despenteado. Parecia tão jovem e, ao mesmo tempo, tão meu. Levantei-me com cuidado para não o acordar. Fui à casa de banho, lavei o rosto, olhei-me ao espelho. A mulher que me devolveu o olhar tinha as faces curadas, os olhos brilhantes, mas também uma sombra de pânico. O que tínhamos feito? Vesti um robe leve e fui para a cozinha fazer café. As mãos ainda tremiam ligeiramente enquanto moía os grãos. Quando voltei ao quarto com 2 chávenas, ele já estava acordado, sentado na cama, lençol enrolado na cintura, olhar perdido. Bom dia, disse eu, tentando soar normal. Ele levantou os olhos. Havia neles uma mistura de felicidade e medo. Bom dia, Ana. Pousei as chávenas na mesinha de cabeceira e sentei-me na beira da cama. Ele estendeu a mão, tocou na minha. Não te arrependes? Perguntou baixinho. Hesitei. A culpa já começava a rastejar, fria, pelo fundo do estômago. Não sei, admiti. Foi tudo o que sempre quis e tudo o que nunca devia querer. Ao mesmo tempo. Ele assentiu devagar, como se já esperasse essa resposta. Eu volto para o Porto na segunda-feira, disse ele. Tenho exames. Mas depois volto. E não quero que isto acabe. Olhei para ele, para aquele rosto que conhecia melhor do que o meu próprio. E se alguém descobrir? Perguntei, voz quase inaudível. A vizinhança, os amigos, a família. Ninguém precisa de saber, respondeu ele, firme. Somos só nós. Como sempre fomos. Mas eu sabia que não era tão simples. Sabia que agora havia um segredo enorme entre nós e o resto do mundo. Um segredo que podia destruir tudo. Bebi o café em silêncio. Ele também. O dia lá fora prometia ser mais um dia de calor abrasador em Lagos. E eu perguntava-me até quando conseguiria viver com aquela chama dentro de mim sem me queimar por completo. Ou se, no fundo, já era tarde demais para apagar o fogo. O fim de semana passou como um sonho febril, daqueles em que não sabemos se queremos acordar ou continuar a dormir para sempre. Durante o dia fingíamos normalidade. Abríamos a loja em São Gonçalo, arrumávamos os bordados nas prateleiras, atendíamos os poucos turistas que apareciam fugidos da Praia do Camilo ou da meia-praia. Sorríamos, conversávamos sobre o tempo, sobre os preços do algodão, sobre tudo o que não importava. Mas bastava um olhar trocado por cima das toalhas com barcos desenhados para o ar entre nós ficar elétrico, pesado, impossível de ignorar. À noite, quando fechávamos a porta e corríamos as cortinas, não havia mais fingimento. Caíamos um nos braços do outro como se o mundo lá fora tivesse deixado de existir. Fazíamos amor devagar, depois com urgência, depois devagar outra vez, como se quiséssemos gravar cada toque, cada suspiro na pele. Eu descobria o corpo dele como se fosse a primeira vez, as costas largas, as costelas que ainda guardavam um pouco da magreza de adolescente, a curva do quadril, o modo como tremia quando eu o beijava no pescoço mesmo abaixo da orelha. Ele descobria-me a mim. Tocava-me com uma reverência que me fazia chorar baixinho, beijava as pequenas cicatrizes que o tempo e a vida me deixaram, murmurava o meu nome como se fosse uma oração proibida. Ana. Ana, e cada vez que o dizia eu sentia-me menos mãe e mais mulher do que alguma vez tinha sido desde que o Miguel desaparecera. No domingo à tarde, sentámo-nos na varanda sob a figueira, como fazíamos desde que ele era pequeno. Bebíamos aissé de ti de limão que eu fizera de manhã. O sol filtrava-se pelas folhas, desenhando manchas de luz no chão de azulejos. Ele segurava a minha mão por cima da mesa, entrelaçando os dedos, acariciando a palma com o polegar. Quando volto no próximo fim de semana, disse ele, voz baixa, quero que seja assim outra vez. Quero dormir contigo todas as noites que puder. Olhei para ele. O coração apertou-se de felicidade e de terror ao mesmo tempo. E quando as aulas acabarem, perguntei. Vais arranjar trabalho no Porto ou até em Lisboa, e depois? Como vamos fazer? Ele ficou em silêncio um momento. Depois apertou-me a mão com mais força. Vou arranjar maneira.
Posso trabalhar remotamente. Posso vir cá todas as semanas. Ou tu podes vir ao Porto de vez em quando. Não me importa o quê, Ana. Só não quero perder isto. Não quero perder-te. Mas eu sou tua mãe, sussurrei, sentindo as lágrimas subirem. Isto não é normal. Se alguém souber. Ninguém vai saber, cortou ele, firme. Guardamos para nós. Como sempre fizemos tudo. Somos só nós os dois, lembras-te? Sempre fomos. Naquela noite fizemos amor pela última vez antes da partida dele. Foi diferente, mais lento, mais triste, como se quiséssemos guardar cada segundo. Depois ficámos acordados até de madrugada, abraçados, a falar em sussurros sobre o futuro que não sabíamos como construir. Na segunda-feira de manhã acompanhei-o à estação de comboios de Lagos. Ele carregava a mochila às costas, como qualquer estudante de 22 anos que volta à rotina. Abraçámo-nos na plataforma como mãe e filho. Ninguém reparou no modo como os nossos corpos se demoraram um segundo a mais, no modo como os dedos se apertaram antes de se soltarem. O comboio chegou. Ele entrou, sentou-se à janela, acenou. Eu fiquei ali até o comboio desaparecer na curva, até o barulho dos carris se calar, até não restar nada além do cheiro a ferro quente e do vazio enorme no peito. Voltei para casa a pé, pelas ruas já quentes embora fosse cedo. A loja parecia maior e mais silenciosa sem ele. Sentei-me atrás do bastidor, peguei num lenço novo, mas não consegui bordar. As mãos tremiam demasiado. Os dias seguintes foram um vazio cinzento. Atendia clientes, cozinhava para um, dormia na cama que ainda cheirava a ele. À noite mandávamos mensagens, tenho saudades tuas, não dormi bem, penso em ti a toda a hora. Palavras inocentes que, entre nós, significavam tudo. Na sexta-feira seguinte, quando o comboio dele chegou, eu estava lá outra vez. Corremos um para o outro na plataforma como se tivessem passado anos, não dias. Abraçámo-nos com força, sem nós importarmos com quem via. E assim começou o nosso segredo. Passaram semanas, meses. Ele vinha sempre que podia. Às vezes ficava só o fim de semana, outras vezes estendia até segunda ou terça. Fechávamos o mundo lá fora e vivíamos o nosso amor proibido dentro das paredes da casinha em São Gonçalo. Bordava mais do que nunca, flores vermelhas intensas, barcos à vela em alto mar, padrões complicados onde escondia a nossa história, ponto a ponto. Mas a culpa nunca desaparecia por completo. Havia noites em que acordava a chorar, pensando no que estávamos a fazer, no risco que corríamos. Havia dias em que olhava para fotografias antigas dele pequeno e sentia o estômago revirar. Uma tarde de outubro, quando o calor finalmente começou a ceder e o ar trouxe o primeiro cheiro outono, ele chegou mais cedo do que o costume. Entrou em casa, largou a mochila e abraçou-me por trás enquanto lavava pratos. Tenho uma notícia, disse ao meu ouvido. Virei-me, limpando as mãos ao avental. Consegui. Arranjei um trabalho remoto. Uma empresa em Faro, mas posso fazer tudo de casa. Vou mudar-me para cá. Para sempre. Olhei para ele, sem conseguir falar. Felicidade, medo, alívio, pânico, tudo ao mesmo tempo. Vais viver aqui? Perguntei, voz rouca. Sim, respondeu, sorrindo como um miúdo. Contigo. Só contigo. Naquela noite celebramos. Fizemos amor como se fosse a primeira vez, como se fosse a última, como se fosse para sempre. Mas quando adormeci nos braços dele, um pensamento frio atravessou-me a mente como uma faca. E se um dia isto não chegar? E se um dia o segredo escapar? E se um dia ele quiser uma vida normal, uma mulher da idade dele, filhos, uma família que possa mostrar ao mundo? Acordei de madrugada com o coração apertado. Olhei para ele a dormir ao meu lado, tão sereno, tão meu. E soube que, aconteça o que acontecer, já não havia volta. O nosso amor era errado, era perigoso, era a coisa mais bonita e mais destrutiva que alguma vez me tinha acontecido. E eu não o trocaria por nada.
Mesmo que isso significasse viver para sempre na sombra, com o coração dividido entre o êxtase e o medo. Porque agora ele era o meu homem. E eu era a mulher dele. E o resto do mundo que se danasse.